Olá, amados! Eu vou iniciar o vídeo indicando o canal do Nigola Motep. É um canal de um homem angolano, tá? Um homem muito lúcido. Eu sempre estou lá assistindo os vídeos, não perco um vídeo dele porque realmente ele é um homem que tem uma visão muito lúcida. É difícil hoje em dia a gente encontrar um homem africano com uma mente liberta, uma mente livre, né? Por causa de toda essa lavagem cerebral que nós sofremos. Mas ele, assim, ele tem uma visão super verdadeira e honesta do que as coisas realmente são, do que acontece com o nosso povo. Então eu acho muito bacana vocês irem, assistirem o vídeo e beber dessa fonte, né? Porque é um conhecimento, assim, extraordinário. Então eu vou deixar aqui embaixo no link para vocês, tá? O link na descrição para vocês acessarem o canal dele, porque é muito interessante. Vamos lá. Sob o título Se Eles Soubessem Então o que Eles Sabem Agora, a descrição dos primeiros chineses sobre os europeus, tá? Sobre os que se dizem europeus hoje, que são os brancos. Olha só que interessante. Esses bárbaros têm uma aparência sombria, cabelos desgrenhados e um cheiro desagradável. Eles não têm rituais dignos desse nome. São mentirosos e são bastante arrogantes. Eles conquistam países por meio de fraude e força, insinuando-se de maneira amigável antes de oprimir os nativos. No cerne de sua conduta está a violência. Então, tudo que eu falo aqui, trago no canal, não é por mera vingança ou mera rivalidade, porque as coisas, as questões são muito mais profundas do que isso. Então aqui nós lemos, nós vimos a visão desses primeiros chineses sobre os brancos, tá? Os negros são ignorantes da sua própria história. Nós negros somos sim ignorantes da nossa própria história. Após o domínio dos brancos sobre nós, nos foi colocada uma venda. Nos foi colocada uma venda em nossos olhos para não enxergarmos. Os brancos, o colonizador, nos diz o que é verdade e o que é mentira, o que é certo e o que é errado. E nós acatamos, né, sem questionar. O continente europeu está misteriosamente com milhões de estátuas e ícones de pessoas negras. Os brancos dizem que são africanos, porque é muito conveniente, né? Um preto africano, então é africano. Ninguém questiona, né? É preto, então é africano. Então os brancos dizem que são africanos ou mouros, né? Para desviar a atenção dos curiosos. Os britânicos com os alemães modernos, entre aspas, porque vocês podem pesquisar sobre o Sherdaman, que era um homem, o primeiro homem britânico moderno, e ele era preto, tá? Então aí os britânicos com os alemães modernos, entre aspas, foram os criadores da história revisacionista. Foram eles que começaram a escrever os negros fora da história, tá? Após as guerras raciais religiosas. Eles dão o nome de guerras religiosas, mas eram guerras raciais, tá? No final da Idade Média. Então, os pesquisadores negros legítimos, aqueles que não se vendem por dinheiro, eles devem, por necessidade, tentar reconstruir a história em pedaços, tá? Afinal, os brancos, né, tiveram 200 anos para criar as suas pinturas, suas estátuas e traduções falsas de documentos históricos. A tarefa de separar as mentiras dos brancos da verdade é realmente assustadora. Então, olha só, nós temos a visão que o ser humano africano, a partir de suas migrações para fora da África, povoou todos os cantos habitáveis no mundo. Somos nativos de todos os continentes, ok? Então nunca se esqueçam disso, nós somos nativos de todos os continentes. E se lembrem sempre do que os primeiros chineses falaram sobre os brancos, tá? A gente sabe muito bem, então não se deixe enganar.
Os albinos brancos, aqui no canal, tem alguns vídeos falando quem são os brancos, o que eles são, tá? Então, vocês podem assistir esse vídeo, porque quando eu falo que albinos, pode causar certa estranheza, mas é o que é, né? A realidade é a verdade, tá? E também tem dois vídeos aqui falando sobre a apropriação cultural da Europa. Então, também é bem importante vocês irem lá e verem. São vídeos, assim, muito legais, interessantes e com muito conhecimento, tá? Então, os albinos, os brancos, são albinos aí do povo original da Índia, dos dravidianos. Os dravidianos da Índia são pretos, tá? É um povo aí que tem o crânio caucasoide, tá? Caucasiano, tem traços finos, né? Cabelo liso, e eles são albinos desse povo. Porque quando a gente questiona que eles são albinos, quando a gente fala que eles são albinos, eles falam, mas albinos, eles têm os olhos vermelhos, e os albinos, eles têm cabelo crespo, porque eles estão falando dos albinos dos africanos, do povo preto africano. Mas temos o povo preto indiano, tá? Que são pretos de cabelo liso e traços finos, ok? Então, os brancos, o que conhecemos hoje por europeus, são albinos dos dravidianos negros da Índia, que é um povo que tem o crânio caucasiano, caucasoide, tá? Então, os albinos, os brancos, eles se moveram para o norte através da Índia e para a Ásia Central. Lá, eles se tornaram os albinos germânicos e eslavos. Eslavos quer dizer escravos. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, tá? Que mais tarde invadiram a Europa negra, tá? Por volta aí de 1200 a.C. Os turcos que vagaram por toda a Ásia foram os últimos albinos caucasianos da Ásia a serem expulsos da Ásia pelos mongóis. Tá? Então aí os europeus, os que se dizem europeus hoje, eles têm essa pedra no sapato que são os mongóis, tá? No início da Era Moderna, quando os mongóis começaram a perseguir todos os albinos, com o fenótipo, né, caucasiano, para fora da Ásia, eles foram para a Europa negra, tá? Foi só uma questão de tempo. Os milhões de brancos albinos, né, cruzando aí as fronteiras desses europeus negros eram demais, né, para eles lutarem e vencerem com eficiência. Então, pessoal, olha só, eles eram muito grandes, né, eles estavam sendo perseguidos aí pelos mongóis, então eles começaram a adentrar aí a Europa negra. E tem também a questão do calor, né? Eles saíram de um lugar quente, o lugar original de onde eles eram, a Índia, e eles foram para o lugar frio, porque os albinos eles têm essa questão do sol, né? Tanto que hoje existe protetor solar, existe óculos escuro, tudo por essa deficiência deles, até o ar-condicionado também, tá? Tudo por essa deficiência deles, tá? Então eles foram para o lugar frio aí. Vocês podem ver que tanto os europeus hoje como os mongóis, né, os asiáticos, eles têm essa aliança, tá? Os dois povos são racistas, tá? São extremamente racistas. Então eles são aliados aí nesse plano que eles têm em relação ao povo africano, ao povo melaninado, ao povo de pele escura, tá? Mas vocês veem que os europeus, os brancos, eles são acima dos mongóis, né? Por esse passado, tá? Por os mongóis os perseguirem, tá? Há um tempo. Mas hoje em dia eles estão aí com essa aliança, né? Estão aí de mãos dadas. Os albinos brancos, mais cedo ou mais tarde, venceriam, né? Pelo seu número, né? Eles conquistariam ali a Europa negra pela sua quantidade, pelo seu número, tá? Suas vitórias finais ocorreram com a vitória sobre o Sacro Império Romano Negro, tá? Na Alemanha. A vitória nas guerras civis britânicas sobre a Casa Negra de Stuart e, finalmente, após a usurpação dos árabes negros. A vitória dos turcos sobre o Império Romano Oriental Negro, né, o Império na Anatólia, bizânico, né, bizantino, alguma coisa assim, né?
Então, houve essa vitória aí dos turcos sobre o Império Romano Oriental Negro, tá? Então, pessoal, vejam só. Os brancos, eles sempre quiseram associar a palavra negro a escravo, né? A escravidão a escravo. Mas nós, negros, nós não temos nenhuma cidade nossa ou nenhum o país, né, no caso, a África, enfim, que o nome signifique preto, preto não, desculpa, significa escravo, né? Então eles sempre quiseram ter essa relação da palavra negro com escravo, mas nós não temos nenhuma cidade ou algum país que a gente seja em maior número com que signifique escravo, né, a palavra. Mas eles sim, eles têm, tá? Os eslavos significam escravos. Esses eslavos, eles no passado, eles foram escravizados por reis negros, tá? E eles não retiraram o nome do país deles, que é Eslávia, tá? Então, eles, assim, parece ter orgulho desse passado, né? Porque eles realmente não quiseram mudar. Então, nós não temos nenhum nome de cidade ou país que nos remeta à escravidão. Mas eles sim, os brancos têm, tá? Os eslavos. Então, tá aí essa associação, pessoal. Então, vejam só. Eu vou mostrar aqui para vocês agora algumas imagens que estão sob o domínio dos brancos, tá? Dos europeus hoje em dia. Eles, quando eles querem, eles divulgam essas imagens, óbvio que não em mídia, né? Eles botam lá nos museus e não divulgam para ninguém, porque realmente eles não querem aí que nós pretos, nós negros, saibamos do passado, do que eles fizeram, né? Dos massacres, dos genocídios, e que os europeus eram realmente pretos, tá? Os europeus originais. Então, vou estar mostrando aqui para vocês algumas artes, pinturas, anéis, enfim, que estão sob o domínio deles, em que eles não divulgam, tá? E tem muito mais, né? Quando a gente chega nessa conclusão que o povo africano é nativo de todos os lugares, né, de todos os continentes habitáveis, a gente sabe aí que existe então aí um grande volume de artefatos, de enfim, né? São muito tempo, muitos milênios, e é muita gente. Quantos reis já tivemos e quantos eventos e enfim, né? Então é muita coisa aí para eles esconderem. O que eles não conseguiram destruir, eles escondem, né? Está aí sob o domínio deles. Uma coisa que eles não destroem é diamante, é ouro, né? Isso daí eles dão uma forma de desmanchar e pegar para eles, né? Então, olha só. Aí nós temos a primeira imagem, essa primeira imagem aí, que está traduzindo, né? No Museu da Arte Johnson, tá? Na Universidade de Cornell. Então aí nós temos um europeu, né? O europeu original, tá? Ele é um homem nobre porque ele está usando aí esse medalhão. Então essa corrente pesada aí em volta do pescoço dele indica que ele é um homem nobre, tá? Então vejam só, muito civilizado, não é mesmo? Porque os europeus, hoje em dia, né, os brancos, falsos europeus, eles gostam de passar essa imagem do preto, do africano, de tribal, de menos evoluído, né? Eles gostam, eles amam passar essa imagem. Nessa próxima imagem aí, nós temos o que eles chamam de Dom Nicolau, príncipe do Congo em uma visita a Portugal. Isso é o que eles falam, tá? Porque, como eu disse, eles gostam de associar a imagem do preto. O preto sempre é o africano, tá? Não é o americano, não é o europeu, é sempre o africano. Eles gostam assim, eles gostam desse jeito, tá? Então, note que o príncipe usa roupas europeias, tá? E ícones também. Ele tem uma coroa real aí, né? Uma espécie de boné coroa. E nessa coroa tem duas versões dos cavaleiros teutônicos sagrados do Império Romano, tá? Na borda.
e tem o Iron Cross, uma versão usada pelos alemães militares modernos. Então temos aí um legítimo europeu, que eles fazem questão de mentir e falar que era o príncipe do Congo em uma visita a Portugal, mas não, olha só, né? A próxima imagem é datada aí de 1760, é a imagem de um jovem negro, tá, na Itália, um jovem negro italiano, né? Então, olha só, muito bem vestido, muito bem civilizado, indica que é um homem realmente, um jovem, né, realmente nobre, né, pelas vestimentas. Na segunda imagem, nós temos aí datada 1682, nós temos um jovem negro, né, carregando aí, segurando um cesto de flores e frutas, e uma menina fazendo carinho no cachorro, né? Essa menina branca que está fazendo carinho no cachorro indica que é uma serva, tá? Então vejam só. Tudo isso sob o domínio deles. Imagina se todos os pretos soubessem desse passado, né? De tudo que os brancos fizeram, né? Fizeram tanto de genocídio, tanto de esconder tudo isso. Essa imagem aí da esquerda para a direita é datada 1700, ela é desconhecida, né? Não sabe quem é essa pessoa, enfim, mas essa imagem ela é real, aí esse busto, né? Esse busto é real, mas não sabe quem é esse homem, tá? É um europeu, tá? Um legítimo europeu, vejam só. Isso tudo fica aí no museu deles, né? Ficam tudo aí no museu deles. Olha só, muito bem vestido, muito bem civilizado. A segunda imagem, nós temos um homem, né? O busto de um homem europeu, né? O europeu original, datado aí em 1625, 1672. Olha só, né? Olha a roupa, muito bem. Uma bela roupa, né? Parece uma pessoa muito bem civilizada, um europeu original, olha só. A próxima imagem, da esquerda para a direita, nós temos aí um retrato que chamam, né, de Mor usando turbante, tá? Aí está aí um museu que parece ser da Dinamarca, data daí 1640, muito bem vestido. E a segunda imagem parece ser um príncipe, um rei ou um príncipe, mas parece ser um príncipe. Aí também desconhecida de quem é essa pessoa, né? Quem é esse homem, mas é um príncipe ou um rei, muito bem vestido, muito bem civilizado, um legítimo europeu. Olhem só, né? Vejam só. A próxima imagem, nós temos aí da esquerda para a direita dois meninos, é datado aí 1695 a 1759 em Versailles. Então vejam só, né? Muito bem civilizados, muito bem arrumados, parecem ser nobres também. E a segunda imagem é da Virgem Maria e do Menino Jesus. Então aí escurinhos, né? Bem escuros. Essas imagens também estão aí no museu deles, né? Tá aí no museu, em um museu na França, tá? Então essas imagens, essas pinturas, né, são todas reais. Aqui nós temos três camufeus. O primeiro camufeu aí da esquerda para a direita é de uma mulher negra, então aí feita em ouro, né? Datada em 1800. A do meio é um camufeu de uma mulher negra, com ouro e diamantes, tá? Está aí na França. Os três estão na França, né? Os três camufeus. Então, olha só que lindo, né? Aí com diamante, com ouro, né? E o último camufeu é de uma mulher negra, né? Em diamantes e pérolas, tá? Também é desconhecido a província, tá? Então, vejam só. Olha que interessante, né? E aqui a última imagem, nós temos um anel que provavelmente é de ouro, tá? Datado aí 1500 e está no Museu Metropolitano da Arte. A segunda imagem, nós temos aí um medalhão. Eles dizem, né? Os brancos dizem que esse homem com essa coroa
é um africano, um rei africano, né? Mas não é, tá? Não é. Então são todas essas pinturas, anéis, camufeus, imagens, estão sob domínios deles na Europa, tá? Eles colocam lá na Europa, né? Eles colocam lá no museu deles e alguns eles dizem que são africanos e tal, tá? Mas são os europeus originais. Esse povo é extremamente mentiroso. Não confie neles, tá? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham, que esse assunto tenha interessado, né, vocês. Realmente, nós somos nativos de todos os continentes. Somos um povo que tem muita história, o povo que mais tem história. Desconfiem do que sai da boca dos brancos, tá? Eles hoje em dia tornam tudo oficial, né? Eles têm lá as notícias oficiais, as verdades oficiais deles, mas não são verdades, são mentiras para nos enganar. Então, não confie em nada do que eles dizem, tá? Sempre questionem, porque são extremamente mentirosos. E como reportou aqui, né, os primeiros chineses, eles são mentirosos e arrogantes, tá? Eles fraudam, tá? Eles agem de maneira amigável, mas eles gostam de oprimir, né? Eles agem de maneira amigável, mas eles gostam de oprimir o preto, tá? E no cerne da sua conduta está a violência. Então, nós pretos sabemos disso, então não esquecemos do que são esse povo e do que eles fizeram no passado e continuam fazendo no presente, tá? É isso, os europeus eram pretos e nós temos muita história e isso daqui é o que a gente tem acesso, né? O que, enfim, eles permitem que tenhamos, mas tem muito mais história aí escondida, tá? Aí no Vaticano e aí debaixo do subsolo, né? Dessas engrenagens aí que eles fazem. Então, pessoal, curta, compartilhe, tá? E espero que vocês tenham gostado e até a próxima.